O próximo grupo aqui de problemas mais comuns, eu concentro eles numa palavra chamada pressa. Pressa para a cerveja ficar pronta. E aí, todas essas causas que a gente vai ver aqui acabam gerando problemas na cerveja, né? Então, a pressa do cervejeiro em fazer as coisas acaba limitando a qualidade do seu produto final. Então você tem que ter em mente que certas partes do processo elas têm que acontecer no tempo mínimo, no tempo necessário. Embora muitas delas não seja visível o resultado, a diferença, né? Você não consegue perceber a diferença do tempo ali, mas na cerveja final, sensorialmente, ela está presente. Aí você consegue depois analisar. Então, quais seriam elas, né? Primeiras são rampas e patamares de temperatura com um tempo muito curto. E aí você não consegue acontecer aquela conversão enzimática completa. E com isso você tem uma saccharificação incompleta, com isso você vai ter muito corpo na cerveja, com isso você não vai ter uma atenuação adequada, com isso você não vai ter uma cerveja boa no final, dentro daquele estilo. Então eu vejo muitas pessoas fazendo rampas muito curtas para determinados tipos de malte. Por exemplo, o malte Pilsen, que pede uma rampa mais longa do que o malte Pale Ale, né? Na prática, eu tenho percebido que os tempos de alfa e beta milase do malte Pilsen normalmente é o dobro do tempo das mesmos patamares para o malte Pale Ale. O malte Pale Ale tem uma conversão muito mais alta. Então você deve se atentar e monitorar o tempo necessário para que essa rampa aconteça conforme o necessário. Por exemplo, né, na minha prática, quando eu uso malte Pilsen, normalmente eu faço uma beta-milase em torno de 90 minutos, uma alfa-milase em torno de 30 minutos para conseguir uma cerveja bem seca, com uma conversão muito boa, ok? Então avalie aí os tempos que você está usando nas suas rampas. Depois, durante a fervura, também vejo fervuras muito curtas, principalmente, de novo, quando a gente fala de malte Pilsen. Malte Pilsen ele pede uma fervura mais longa, uma fervura de em torno de 90 minutos, para que consiga eliminar todo o DMS. E aí eu tenho visto muita cerveja que a pessoa faz meia hora, 45 minutos de fervura. A fervura também não é muito intensa e acaba gerando muito DMS em excesso na cerveja. Então avalie aí o tempo que você faz de fervura e usando o malte Pilsen, prolongue a duração dessa fervura para pelo menos 1 hora e meia, de forma a garantir a eliminação aí do SMM, que é o precursor do DMS, aquele cheiro de vegetal verde, né, de milho que fica na cerveja no final. E também pressa durante a fermentação. Tenho observado alguns colegas que chegou na OG final, né? Ele monitorou ali, ficou 2 dias com a FG constante. Ele falou: opa, terminou minha fermentação, invase. Não, não é bem assim. Você terminou aquela segunda etapa da fermentação, aquela fase exponencial, mas a fase da maturação ainda não aconteceu. Essa fase da maturação, onde não tem queda da densidade da cerveja, ela é importante acontecer para que a levedura reprocesse e reabsorva uma série de compostos ruins que ela acabou gerando durante aí a fermentação, como acetaldeído, né, entre outros. E então, além de ter o tempo lá da fermentação, vamos pensar na fermentação ale que durou ali 4 ou 5 dias e você chegou naquela OG, é importante você esperar aqui mais pelo menos uma semana em temperatura de fermentação, né, naquela temperatura ali um pouco mais alta, porque você já está no final, para que reprocesse esses compostos. Uma dica até é subir 1 ou 2 graus nesta etapa de maturação, para você dar uma ressuscitada ali na levedura, para que ela realmente fique mais forte, mais ativa e reprocesse esses compostos ruins, né? Você retirar a levedura prematuramente, né, acaba gerando esses off flavors todos que eu falei agora há pouco. Outro problema também que eu vejo comum são processos inadequados gerando defeitos na cerveja, né? E os 2 defeitos mais comuns é cerveja muito turva ou cerveja muito escura. Para cerveja muito turva, o que eu tenho percebido?
Por exemplo, a falta da recirculação durante a mosturação, que faz uma clarificação ali natural da cerveja. Também produtos, né, que podem estar te ajudando ali produtos e processos que podem estar ajudando na clarificação, como o uso de agentes floculantes, a realização do whirlpool, né? O excesso de trube que vai para a fermentação, isso aqui também acaba gerando maior turbidez, então você deve fazer um whirlpool e tomar cuidado para que não vá trube em excesso ali para a fermentação, né? Excesso de levedura na garrafa, então de alguma forma você não conseguiu eliminar a levedura do final da fermentação e essa levedura em excesso acabou indo para a garrafa e acaba ficando muita levedura lá na garrafa. Então depois da fermentação, o ideal é você fazer um cold crash, né, na geladeira aí de 4 a 5 dias, na temperatura mais baixa que a sua geladeira conseguir atingir, e de forma a decantar essas leveduras. E aí sim você pode fazer o engarrafamento, né? Ou você fazer uma trasfega no final da sua fermentação, da sua maturação, e esperar também que decante ali no fundo mais um pouco de levedura, e aí sim você vai ter uma cerveja bem mais limpa, certo? E aqui em relação à cerveja muito escura, eu vejo também o pessoal usando muito malte especial. Acho que as pessoas acabam que quando vem aquele percentual de uso máximo do malte, vê assim, é 20%. Aí ele coloca 20% de Carahel, 20% de Carapils, 20% de Carafã, e aí você já tem 60% de malte especial. E não é isso, né? 20% é o total de malte especial, seria a soma de todos os maltes. E mesmo 20% numa receita você está propiciando ali um corpo maior na sua cerveja, uma fermentabilidade menor. Então, cuidado com o uso de maltes especiais, menos é mais. Ah, eu quero escurecer a minha cerveja, quero deixar ela para um tom mais âmbar. Então, use uma quantidade muito pequena, talvez de malte de chocolate. Muito pequena mesmo, talvez 1%, ou menos de 1%, seja suficiente para você dar aquela escurecida, sem ter que colocar ali, né, 20% de malte especial. Esses maltes especiais a gente deve usar bem pouquinhos deles, né? Bem pouquinho mesmo, em torno de 5 a 10% que seria o desejável. 20% que é o máximo utilizável, já é mudando o estilo aí da sua cerveja, já é uma cerveja com mais corpo. Por fim, né, sensorialmente, uma coisa que a gente encontra de erro comum é o desequilíbrio entre os ingredientes. E esse desequilíbrio a gente percebe, por exemplo, igual eu acabei de falar, excesso de maltes caramelos não atenuados, né? Esses maltes caramelos que não foram atenuados acabam deixando a cerveja doce demais. Então tenho provado muita Pale Ale doce, muita IPA doce, né? Muita Stout doce, muita cerveja assim, muita Belga muito doce, cervejas assim que eram para ser mais secas e elas estão ficando com essa característica muito doce, característica que parece quase que uma barley wine assim em relação à doçura final, a esse corpo final. Então diminua a sua carga de caramelos e trabalhe melhor a sua mosturação para você ter um mosto mais atenuativo, né? Mais fermentável. Outro defeito também que às vezes a gente encontra é excesso de lúpulo de amargor. E aí, o que acontece? O pessoal anda usando lúpulo de amargor com alfa ácido muito alto, assim, de 17%, de 20%, e esses lúpulos de amargor acabam gerando um amargor que não é muito saboroso, é meio astringente, é um amargor excessivo mesmo. Que talvez ele melhore com o tempo, uma maturação maior, mas numa cerveja muito jovem ele não encaixa bem, não fica muito legal. Então avalie bem a sua receita para que você não tenha esse amargor tão intensificado, porque você não tem outras características para equilibrar esse amargor. Por fim, também é uma relação de equilíbrio mesmo, né? A análise de uma receita que você percebe um desequilíbrio entre o percentual de álcool que ela tem versus o corpo que ela possui e o próprio amargor também que ela possui. Essas três coisas têm que estar harmoniosas na receita. Se você tem uma receita que tem muito álcool e pouco corpo, vai ficar talvez uma receita com cara aguada e muito alcoólica. Então ela não vai ficar equilibrada, né? Se você tem uma receita com pouco álcool e muito corpo, você vai ter uma cerveja extremamente doce, cansativa, enjoativa de se tomar. Você não vai conseguir tomar ela, porque ela vai ficar enjoativa.
Então você deve sempre equilibrar esse percentual de álcool com o lúpulo e com o corpo. Ah, é para pouco ABV, então ela deve ser mais seca e deve ter menos corpo, né? E um amargor mais equilibrado, mais baixo para ali. Ah, eu quero ela no limite lá, um poder alcoólico bem mais alto, uma Império, uma Double. Então veja se para o estilo não seria interessante substituir parte do malte por açúcar, porque se você colocar toda ela 100% malte, você vai acabar gerando muito corpo nela e talvez ela não se equilibre. Por exemplo, uma Double IPA. Se você fizer uma Double IPA assim, dobrando a receita de uma IPA normal, acaba que você vai ter uma FG muito alta e aí vai ficar doce demais para aquele estilo, não vai cair bem. Então, como uma Double IPA, o ideal é que ela tenha um final seco, talvez seja interessante uma cerveja com esse IBU muito intenso, você substituir parte do mosto por açúcar, né? Parte dos grãos por açúcar, ok? Então é isso aí, pessoal. As dicas de hoje eram basicamente essas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem dúvidas ou sugestões, podem colocar aí no YouTube que eu tenho tentado responder a todos, viu? Um abraço e uma boa semana a todo mundo.